Olá, boa noite. Terremoto de magnitude 8,8 atinge a Rússia e provoca tsunami na costa do país e no Japão. Alerta vale para diversas regiões banhadas pelo Oceano Pacífico. Família de Paulo Maluf fecha acordo para devolução de 210 milhões de reais à Prefeitura de São Paulo. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Um forte terremoto atingiu a Rússia nas primeiras horas desta quarta-feira. Alertas de tsunami foram emitidos no país e também no Japão, no Havaí e em outras regiões dos Estados Unidos. Então vamos ao vivo a Tóquio, onde está a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Olá, Silvia, boa tarde para você aí. Como é que está a situação no Japão? Oi, Cristina, boa tarde para você e a todos. Por aqui foi uma manhã bastante tensa, com alertas de tsunami em toda a costa leste do país. O terremoto de 8,7 graus de magnitude atingiu a península de Kamchatka por volta das 8h30 da noite, no horário aí do Brasil. A região perto do epicentro, que fica no extremo leste da Rússia, foi atingida por tsunami de 3 a 4 metros de altura. Há relatos de algumas pessoas que se feriram na Rússia, mas nenhum caso grave até o momento. Já aqui no Japão, recebemos alerta de tsunami de até 3 metros de altura. Agora há pouco, foram registradas ondas de 40 centímetros em algumas praias de Hokkaido e também de 50 centímetros na província de Miyagi. Aqui no Japão é verão e muitas pessoas estavam nas praias e foram surpreendidas pelos alertas. Todos correram para locais mais altos ou se protegeram em construções seguras. Não há relato de feridos aqui no Japão. Já em Shizuoka, cerca de 90 mil moradores de um bairro perto da praia receberam ordem para deixar as casas e buscar abrigos de emergência. Volto com você, Cristina. Obrigada, Silvia. Vamos seguir acompanhando prioridade para você aqui no JR. E você acompanha agora imagens ao vivo de Hokkaido, uma das principais ilhas do Japão, onde o governo espera por ondas que podem atingir até 3 metros de altura. A orientação por lá é que a população redobre os cuidados, evitando a região costeira e buscando abrigo em lugares altos. O presidente americano Donald Trump se manifestou nas redes sociais. Ele citou o alerta de tsunami emitido para o Havaí e também disse que o aviso coloca em observação o Alasca, a costa oeste dos Estados Unidos e o Japão. O presidente americano pediu calma e disse que o governo está monitorando a situação. A possível extradição de Carla Zambelli da Itália para o Brasil deve levar no mínimo 1 ano e meio. A deputada foi presa nesta terça-feira nas proximidades de Roma. A Jaqueline Frison está ao vivo em Brasília e traz os detalhes. Oi, Jaqueline, boa noite. Oi, Cris. Muito boa noite para você, para todos que nos acompanham. O Ministério da Justiça da Itália deve decidir até quinta-feira se a deputada brasileira vai ser extraditada, se vai continuar presa na Itália ou se ganha a liberdade. A deputada, que tem dupla cidadania, foi presa perto de Roma. Ela estava na lista da Interpol após ser condenada pelo STF pelo ataque hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça aqui no Brasil. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Paulo Azin, informou que o processo que pode cassar o mandato da parlamentar vai ser analisado em agosto. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que, abre aspas, não cabe à casa deliberar sobre prisão, apenas sobre a perda do mandato, fecha aspas. O procurador regional da República e secretário de Cooperação Internacional da PGR, Vladimir Aras, informou que este deve ser um processo demorado. É o que a gente confere agora, vamos ver. É um processo longo porque se trata de um processo judicial, não é possível a decisão puramente administrativa do Poder Executivo italiano. A lei italiana, o Código de Processo Penal italiano, prevê alguns prazos, 40 dias, 6 meses, então é difícil a gente determinar adequadamente, com base nos textos legais italianos,
que prazo mínimo seria esse. Mas pela experiência que nós temos com casos de extradição com a Itália, eu estimaria em torno de um ano e meio, né, para a definição final de se vai ser extraditada ou não vai ser extraditada. Temos mais repórteres ao vivo, porque a notícia não para aqui no JR. Um acordo entre a família do ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, e o Ministério Público prevê a devolução de 210 milhões de reais aos cofres da Prefeitura. Vamos conversar com o Rogério Guimarães. Rogério, como é que está esse acerto? Como é que ele foi fechado? Oi, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, foi um acordo firmado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com 4 filhos, uma ex-nora e um ex-genro de Paulo Maluf, além de 2 empresas ligadas ao ex-prefeito. A devolução dos valores, Cris, está relacionada a ações civis que apuram desvio de verbas municipais entre 1993 e 1998, durante a gestão de Maluf. As negociações para a recuperação do dinheiro começaram há cerca de um ano. Esse novo acordo, no entanto, não encerra as ações que ainda tramitam contra Maluf e a esposa dele por acusações de superfaturamento e pagamento de propina. Até agora, Cris, os acordos firmados no processo já permitiram a devolução de quase 820 milhões de reais à Prefeitura de São Paulo. Cris. Impressionante. Obrigada, Rogério. O governo americano está oferecendo uma recompensa de quase 140 milhões de reais por informações que levem à prisão ou à condenação do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Um cartaz com a foto de Maduro foi compartilhado pela Agência Antidrogas dos Estados Unidos. Ele é acusado de narcotráfico, terrorismo e envio de armas para o tráfico internacional de drogas. O presidente venezuelano não se manifestou. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid pediu agora à noite ao STF a absolvição do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro no julgamento da tentativa de golpe de Estado em 2022, ou então a pena máxima de 2 anos de prisão. Nas alegações finais, Mauro Cid defendeu a validade do acordo de colaboração premiada. Disse que foi tratado como traidor e que perdeu amigos. Agora, os outros réus no processo têm 15 dias para se manifestar. Depois disso, o STF vai marcar o julgamento, que deve ocorrer até setembro. O secretário de Comércio dos Estados Unidos disse que produtos não produzidos no país podem ficar de fora do tarifaço. A declaração foi dada a uma emissora de TV americana. Howard Lutnick disse, sem citar o Brasil, que produtos que os Estados Unidos não têm condição de produzir podem ficar de fora das taxações. E citou exemplos: manga, cacau, café e abacaxi. Recursos naturais que nós não temos poderão entrar nos Estados Unidos sem nenhuma tarifa, disse o secretário de Comércio. Mas a decisão final é do presidente Donald Trump, completou. No mesmo dia, senadores brasileiros argumentavam no Congresso americano que os custos das tarifas serão altos para os 2 países. Todos eles sabem que isso vai doer no bolso de empresas brasileiras e de empresas americanas, pequenas, médias e grandes. E quando mexe no bolso, as pessoas se mexem. Os senadores se reuniram com parlamentares do Partido Democrata, que são da oposição, e conseguiram apenas um encontro com um representante dos republicanos de Trump. De imediato, os brasileiros defendem a extensão do prazo para que as tarifas anunciadas contra o Brasil entrem em vigor. O senador democrata Tim Kaine, que se encontrou com a delegação brasileira, confirmou que se Donald Trump oficializar as tarifas contra o Brasil, vai apresentar uma resolução no Senado contestando a medida. Um representante do governo dos Estados Unidos participou de uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin sobre a regulamentação das Big Techs no Brasil. Então vamos voltar ao vivo a Brasília, porque lá está a Yasmin Costa com mais informações. Yasmin, boa noite. Tudo indica que é o começo, finalmente, de uma negociação em torno do tarifaço?
Boa noite, Cris. Pois é, 3 dias antes de começar a valer a sobretaxa, integrantes do governo estão mais otimistas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que pode haver um contato direto entre Lula e Donald Trump, mas com um protocolo para negociação. Haddad afirmou que os canais de comunicação estão sendo desobstruídos vagarosamente. Nesta terça, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que lidera as negociações, voltou a se reunir com representantes das Big Techs. Ele disse agora à noite que, atendendo a um pedido do secretário do Comércio dos Estados Unidos, pela primeira vez, um representante do governo americano participou da reunião por videoconferência. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que a sobretaxa inviabiliza a operação da Embraer nos Estados Unidos e que o governo trabalha para preservar a empresa. Vamos acompanhar. Você tem uma ideia, o mercado americano hoje, nós temos mais de 1.700 aviões da Embraer e se essa tarifa for mantida de 50%, vai aumentar em mais de 9 milhões de dólares o custo de operação por cada avião. Então, isso inviabiliza as operações da Embraer com os Estados Unidos. A gente já tem trabalhado com a Embraer, o governo brasileiro nunca se furtou de fazer operações de crédito, de financiamento. A Embraer sabe que tudo que poderá ser feito, que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. Declaração mais dura até aqui, inviabiliza a operação da Embraer. A reunião do vice-presidente Geraldo Alckmin com o Fórum de Governadores para discutir o impacto da taxação americana que aconteceria nesta quarta-feira foi desmarcada. Vários governadores de oposição não confirmaram presença e disseram que enviariam seus vices. Os oposicionistas discordam do modo como o governo conduz a crise com os Estados Unidos e julgam que o presidente Lula estaria tirando proveito político da situação. O FMI revisou para cima a estimativa de crescimento tanto do mundo quanto do Brasil, mas não levou em conta nestes cálculos o tarifaço de 50% anunciado por Donald Trump. As duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, tiveram as previsões de crescimento revisadas para cima. Os Estados Unidos devem crescer 1,9% este ano e 2% em 2026, acima das estimativas de abril, que eram de 1,8% e 1,7%. Já a China deve crescer 4,8%, alta de 0,8 ponto percentual em relação à previsão anterior. Para o Brasil, o FMI elevou a projeção de crescimento em 2025 para 2,3%, alta de 0,3 ponto percentual, e 2026, alta de 2,1%, ou seja, 0,1 ponto percentual em relação ao relatório de abril. Mas o FMI considerou as políticas comerciais atuais, sem incluir as tarifas de 50% anunciadas por Donald Trump para o país e que estão previstas para entrar em vigor em 1º de agosto. O Fundo Monetário Internacional também melhorou as previsões para a economia mundial. O crescimento deve ser de 3%, 0,2 ponto percentual a mais em relação às previsões de abril. Segundo o FMI, o impacto das tarifas anunciadas anteriormente pelos Estados Unidos não foi tão grave quanto o projetado anteriormente. Voltamos a falar sobre o terremoto na Rússia e o alerta para tsunami emitido para diversos países no Oceano Pacífico. Silvia Kikuchi volta com a gente. Silvia, como é que estão os relatos sobre os danos nessas regiões? Cristina, aos poucos começam a entrar as imagens dos estragos na Rússia, onde o tremor alcançou 8,8 graus de magnitude numa escala que vai até 10. O teto de um jardim de infância desabou em Kamchatka, perto do epicentro. Felizmente, não havia nenhuma criança no local. Nessa região, o tsunami alcançou entre 13 e 4 metros de altura. As ondas atingiram algumas construções perto da praia e arrastaram carros.
Há relatos de alguns feridos no aeroporto local, mas nenhum em estado grave. Aqui no Japão, onde o tsunami atingiu no máximo 40 centímetros em Hokkaido e 50 centímetros em Miyagi, o alerta continua. A usina nuclear de Fukushima retirou os funcionários do local, mas nenhuma anomalia foi registrada. Além da Rússia e do Japão, o Havaí também emitiu alerta de tsunami para a população. Cris, a gente vai continuar acompanhando a situação aqui com muita atenção. Cristina. Certamente, Silvia, muito obrigada. A gente segue com esse noticiário e você vai acompanhar a cobertura completa no Fala Brasil, bem cedinho nessa quarta-feira. No Rio de Janeiro, o mar avançou e interditou as duas faixas da Praia do Leblon. O nosso colega Leonardo Ack acompanha a situação por lá. Oi, Léo, boa noite. Não tem tsunami para você, mas o mar tá bravio aí no Rio. Boa noite. Boa noite, Cristina. Boa noite a todos. Olha, o trabalho de limpeza das pistas deve avançar por toda a madrugada. A força da água e a ventania arrastaram um equipamento de ginástica que estava fixado no calçadão. Até o portão de um prédio foi arrancado. Um carro, inclusive, que estava estacionado no canteiro central, também foi levado. E a Marinha emitiu um alerta de ressaca até as 9 horas da noite da próxima quinta-feira. As ondas podem chegar até 3,5 metros de altura. E a orientação é que a população evite o banho de mar e a prática de esportes na areia durante esse período. Cristina. A gente está vendo o vendaval aí atrás de você, Léo. Obrigada, boa noite. Pela Copa do Brasil, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino em casa e abriu vantagem nas oitavas de final. Aos 16 minutos, Montoro recebeu o cruzamento e mandou para a rede, 1-0. Ainda no primeiro tempo, Barbosa, de cabeça, marcou o segundo. Final, Botafogo 2, Bragantino 0. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite, boa quarta-feira para você.